Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2. É muito preciosa essa época de Natal, porque nós, como o pastor Flauber falou essa manhã, sempre é Natal, né? Na verdade, nós lembramos do nascimento do nosso Salvador, nós lembramos da nossa redenção, mas de maneira especial nesse período do ano a gente tem a oportunidade de se debruçar sobre textos que a gente visita sempre, mas agora a gente consegue visitar com mais ênfase, com mais detalhe, com mais cuidado. E mais uma vez, o mesmo Evangelho, né? Fala ao nosso coração e como nós nos enchemos de gratidão por essa obra de Jesus na nossa vida, por Ele ter vindo a esse mundo. E nós vamos ver parte dessa história aqui, Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 2. Eu quero convidar você a ler a partir do versículo número 8. Diz assim a palavra do Senhor: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Vamos ler juntos esse verso, irmãos? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Vamos adiante. Verso 15 diz, é precioso, né? O cântico, mas vamos continuar. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto como lhes fora anunciado. Até aqui, meus irmãos, que o Senhor Deus possa nos abençoar, nos falar o coração. Houve um missionário que trabalhou durante 40 anos na Índia. O nome dele é Leslie Neubigin. E ele conta que na época que esteve na Índia, ele é inglês, falecido há alguns anos já, ele costumava visitar um mosteiro de uma missão hindu, a religião predominante lá na Índia. Então, ele, semanalmente, na cidade onde ele morava, ele se assentava no chão junto com os monges e estudava os livros sagrados, e juntamente com todos os livros sagrados estava ali a Bíblia, o livro sagrado, o nosso livro, a palavra de Deus. No grande saguão do mosteiro, em todos os recintos onde ele se encontrava, havia uma galeria de imagens de grandes religiosos na história de toda a humanidade. E entre esses grandes mestres, sabe quem estava lá? Estava lá o quadro de Jesus, estava lá. Entre os demais mestres da religião mundial. E o mais curioso é que todos os anos esses monges, eles hindus, faziam adoração diante daquela imagem de Jesus. Eles adoravam Jesus como uma das milhares
uma das milhares de manifestações da divindade no curso da história humana. Um quadro, Jesus estava lá, eles tinham a oportunidade de, entre tantos outros livros de religião, a Escritura também estava entre eles. Mas sabe, meus irmãos, parece que dentro do nosso entendimento sobre Cristo Jesus, às vezes nos deparamos como se fosse numa galeria, diante de tantas coisas que querem disputar a centralidade de Cristo Jesus. Ora, se nós pensarmos num povo hindu, cuja religião é pagã, era até de se esperar que Cristo não ocupasse a centralidade do pensamento, da meditação deles, obviamente. Mas isso também pode ocorrer conosco, mesmo entendendo o Evangelho, familiarizados com a mensagem da cruz, sobretudo nesse tempo de Natal, onde há tanta competição e tantos quadros, né? O que é o Natal, finalmente? A gente se depara com tantos quadros falando sobre presentes, sobre visitas de parentes, e nos debruçamos sobre tantas outras questões, que a centralidade de Cristo, o lugar de Cristo acaba por ser obscurecido. Mas veja, o Evangelho está para nos mostrar que Cristo, ele é o centro da história. Que Cristo deve ser o centro da nossa vida e que Cristo deve ocupar o espaço central quando nós pensamos no Natal, mas não somente um dia no ano como os hindus faziam, mas todos os dias da nossa vida. Esse texto que nós estamos meditando agora, meus irmãos, trata sobre esse nascimento de Jesus, a vinda do Filho de Deus que habitou entre nós. Sabe, os hindus, eles não tiveram esse entendimento e essa compreensão acerca de Jesus, muito embora os esforços do missionário Leslie tenham sido muito intensos, mas a nossa condição pode ser a mesma se nós não nos empenharmos em compreender a verdade central do Evangelho, que é o Senhor Jesus Cristo. Ora, nós estamos aqui e esse texto nos trata sobre essas verdades que precisam ser novamente rememoradas e relembradas, essa centralidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero mostrar esse texto para vocês, porque os hindus eles não puderam sentir a alegria da verdadeira adoração, a alegria de se conhecer a Cristo Jesus, a boa nova do Evangelho. Nesse livro de Lucas, aqui no capítulo 2, há essa mensagem de boa nova, a gente vai ver que já começou aqui desde o capítulo 1, mas o que eu quero mostrar para vocês hoje é que Natal é a alegria do céu que invade a terra, com a mensagem de reconciliação entre Deus e aqueles que creem nessa boa nova de salvação. Entendam, Natal é a alegria do céu que invade a terra, com a mensagem de reconciliação entre Deus e entre aqueles que creem nessa boa nova de salvação. Como é que a gente consegue ver isso nesse texto? Vamos passo a passo aqui. Primeira coisa que eu quero mostrar a vocês é que Natal é a boa nova de alegria que irrompe a terra, que invade a nossa terra. Olha o que acontece aqui. O Evangelho de Lucas é o livro que trata com muitos detalhes sobre esse advento, essa vinda do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 1 você pode perceber que há um anúncio já chegado ali a Zacarias e Isabel acerca do nascimento de João Batista, aquele que iria preparar o caminho para o Salvador. Nós temos aqui esse anúncio, um anjo Gabriel que chega até Maria e essa mulher de Deus responde com louvor esse anúncio de que receberia ali no seu ventre o Filho de Deus. No início do capítulo 2, José e Maria vão até Belém da Judeia por ocasião de um recenseamento convocado pelo imperador César Augusto e lá ela dá a luz ao Salvador numa humilde manjedoura. E aí começa, a partir de então, o versículo de número 8, tratando sobre uma noite que parecia ser comum, uma noite como qualquer outra. E hoje pela manhã, nós estávamos falando com
alguns irmãos que vão ser recebidos por pública profissão de fé. No próximo domingo haverá batismo aqui, e alguns irmãos deram um breve relato sobre a sua conversão. Entre eles, o presbítero Edvan disse que lá na sua infância ele estava num culto e ele dizia assim, que um culto normal, né? Um culto como qualquer outro. Mas sabe, aqui os pastores estavam aqui no campo como se fosse qualquer uma outra noite. Mas não era uma noite qualquer. Eis que eles se deparam com uma visita angelical enquanto eles guardavam o rebanho durante as vigílias da noite. Era uma noite comum e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. Olha, esse tempo de Natal aqui é um período onde os anjos vão fazer hora extra. Eles estão espalhados por todo canto, anunciando a vinda do Senhor Jesus Cristo. E todas as vezes que eles aparecem, eles também compõem uma música. Então é um período muito intenso. Então o anjo do Senhor aparece aqui aos pastores que estavam no campo. E o texto vai dizer que onde eles estavam, o anjo do Senhor apareceu e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. Então, aqui os pastores são surpreendidos pela presença desse anjo, que, olha que coisa interessante, esse anjo desce e o texto vai dizer que o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. E isso não pode ser um detalhe trivial. Essa mensagem, ela tinha um endereço certo. Ela tinha os anjos, o anjo quando saiu para anunciar essa boa nova, ele sabia exatamente para onde ir e a quem ele deveria contar primeiro, a quem ele deveria trazer essa boa nova. E justamente aqueles pastores, talvez cansados, talvez num dia comum ou numa noite comum, talvez tenham sido escalados para o plantão da noite, estavam ali exaustos e de repente eles são tomados por essa grande visita que estava trazendo para eles uma grande notícia. Ele vem justamente aonde esses pastores estavam ali no campo. Esses cuidadores de animais simples se tornam os primeiros homens a saber do que tinha acontecido. Jesus tinha acabado de nascer. O capítulo 2, o versículo que antecede aqui vai nos mostrar. Esses pastores, por assim dizer, se juntam à galeria de pessoas inglórias, mas que receberam destaque no Evangelho de Lucas. Lucas é aquele evangelista que dá destaque àquele pessoal que é meio assim, desconsiderado, que vive na periferia da sociedade. Eles falam muito sobre crianças, sobre mulheres, sobre leprosos, e aqui ele trata sobre os pastores. Essa é a boa nova de grande salvação. E é essa mensagem que está sendo trazida. Olha o que o texto vai dizer. A glória do Senhor brilhou ao redor deles, do domínio de Satanás, da justa sentença de morte que pesava contra os homens. Aquele menino ali, ele era o Salvador dos homens. Às vezes a gente não para refletir nessa profundidade. Jesus, ele é o Salvador. Sem ele não há salvação. Sem ele nós não temos relacionamento com Deus. Sem ele só há condenação. Cristo, ele é chamado de Cristo, que é o termo grego aqui para Messias, que nos remete à imagem de um rei, um sacerdote que é ungido ali com óleo, e esse era um sinal de capacitação para cumprir a missão que havia recebido. Cristo, ele é o Messias, ungido, aquele prometido. Então, isso tudo está de acordo com a Escritura Sagrada. Mas esse menino também, ele é chamado de Senhor. Como assim ele é chamado de Senhor? Onde estava o Senhor nessa época? Por acaso não era o imperador nesses dias? Mas ali era o Senhor Jesus, aquele menino, aquele que tinha o domínio, a soberania, o domínio sobre tudo e sobre todos. E aqui trata sobre o seu governo, tanto universal quanto pessoal. Quanto conhecimento aqui, quanta revelação para esses homens. Eles nunca teriam conhecimento disso se Deus não lhes revelasse. Esses são os acontecimentos que o Senhor nos deu também a conhecer. Da mesma forma, os anjos apareceram lá, o anjo, de início aqui, o anjo aparece para trazer essa boa nova, essa revelação a esses homens, e que no final a gente vai ver que eles respondem com fé. Mas olha, você pode dizer,
um anjo nunca apareceu para mim. Hoje, mais uma vez, na nossa entrevista lá breve com os irmãos que vão ser batizados, recebidos através da pública profissão de fé, nenhum deles disse assim: pastor, um anjo apareceu para mim. Porque senão a gente teria que conversar melhor sobre isso, né? Com o presbiteriano a gente diria: explique isso melhor. Ninguém disse, mas todos disseram que tenham sido convencidos por meio do Evangelho. Cada um à sua forma, cada um de um jeito, mas a todos eles foi revelada a glória do Senhor Jesus por meio da palavra de Deus. Essa não é uma noite comum. Talvez você tenha cumprido todo aquele protocolo. Deu 4h30, 5 horas, você começou a se ajeitar para vir para a igreja. Talvez quem tenha 3 filhos, eu não sei que hora a Érica começa a trabalhar. Acho que depois da EBD, a Érica já começa a trabalhar, visando aqui o culto da noite. Mas aí você escolheu a sua peça de roupa, e aqui você saiu naquele horário e disse: vou chegar a tal hora na igreja, e você já sabia mais ou menos como ia ser a liturgia. Chegou aqui, se deparou com a Edivan, na direção do culto, e parece que está tudo muito previsível. Se você pegar o boletim, você olhar para a liturgia, olhar para o que estamos fazendo, está cumprindo um protocolo. Meus irmãos, essa não é uma noite comum. Esse não é um lugar comum. O próprio Cristo se revela a nós por meio da Escritura. O próprio Cristo vem através do poder do seu Espírito e com a graça que há na palavra sua, despertar os nossos corações, assim vocês tiverem ouvidos atentos para ouvir essa noite. Assim os olhos de vocês estiverem aguçados aqui para a palavra de Deus, quanta coisa maravilhosa você vai poder aprender, quanta coisa maravilhosa sobre Cristo você vai poder guardar no seu coração. Porque aqui está dizendo qual o intuito da palavra de Deus. Essa é a boa nova de grande alegria. O que é boa nova? É o Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus. E ela é de grande alegria. Não é somente de uma alegria qualquer. Não é somente de uma felicidade comum. O pastor Calvino, pastor da Igreja Presbiteriana Central, ele relata sobre um dia de Natal bastante dramático para a vida dele e da sua família. A sua mãe, há 40 anos atrás, ela faleceu justamente numa véspera de Natal. E que certamente essa foi uma notícia avassaladora, terrível. Não obstante, o pastor diz que naquela noite eles ele e a sua casa encontraram motivos para sorrir e para se alegrar por causa de Jesus, por causa da glória de Deus, por causa do Evangelho. Eu não sei como tem sido esse Natal para você. Nós vimos aqui, oramos por irmãos que fizeram cirurgia. Nós tivemos a notícia de uma irmã que está com câncer. Talvez esse Natal para você esteja sendo bem indigesto, sem muita perspectiva. Parece um Natal comum, não é? Há uma boa nova de grande alegria, meu irmão, para você. E essa alegria é capaz de prevalecer, mesmo no dia mau, mesmo no tempo difícil, mesmo em meio às lágrimas. A boa nova de grande alegria é: Jesus veio. É a alegria do céu que irrompe a terra. É a alegria eterna preparada para os santos. É a alegria eterna preparada para os salvos. Jesus veio a esse mundo. Você pode se alegrar com essa verdade. Você pode se alegrar com o Senhor Jesus. Mas Natal é boa nova de alegria, e essa alegria vem do céu. Às vezes nós procuramos essa alegria do Natal, alegria na terra, né? O que é que essa terra pode me dar? O que é que ela pode prover? Quais são as boas notícias que a gente pode ouvir daqui e dali? Mas a verdadeira e a maior alegria capaz de alegrar o coração da gente, ela vem do céu. É Jesus Cristo que veio habitar entre nós. E vimos a sua glória. Mas sabe, Natal é a boa nova de reconciliação entre Deus e os homens. Eu falei para vocês que aqui os anjos estão fazendo hora extra.
E o trânsito aqui, não sei se é um elevador, por favor, estou brincando, né? Vai que alguém entenda assim. Estava lotado aqui, era anjo subindo, anjo descendo. E aqui, enquanto esse anjo está trazendo essa boa nova, que coisa maravilhosa está acontecendo aqui. Ele é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos servirá de sinal. Ele vai dizer exatamente, vocês vão encontrar uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Daqui a pouco eles vão atrás dessa criança e subitamente, Lucas traz esses detalhes, né? Subitamente eles já tinham tido um medo, né? Chega lá o anjo e agora ele está dizendo subitamente, do nada, organizado aqui, próximo domingo a gente vai ter cantata e tal, e subitamente aquele coral, aquela milícia angelical está ali cantando, louvando, glória a Deus nas maiores alturas. Já pensou que imagem maravilhosa? Foi uma cantata e a gente espera que a cantata, por favor, próximo domingo convide pessoas, na quarta-feira, dia 25, então a gente espera que a cantata seja assim, feita para muita gente, que as pessoas venham. Os anjos estavam ensaiando no céu para fazer uma cantata só para os pastores. Só para eles. Nós vamos cantar para eles. Essa boa nova de salvação. Essa grande e profunda alegria. E que é para nós também hoje. Sabe? Aqui eles estão cantando. E o mundo da época, aqui vem falar em paz, né? Glória a Deus nas maiores alturas, e isso vem glorificar a Deus de maneira singular a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nada glorificou mais a Deus do que a vinda do Senhor Jesus Cristo. A glória de Deus era vista de maneira clara na pessoa bendita do seu Filho. E ele está falando aqui sobre paz. E que paz é essa? Será que era a paz que os romanos eram capazes de prover naquela época? Vocês devem lembrar que aqui a gente está vivendo uma época de Pax Romana, né? Onde Roma estava ali tendo aquele domínio, né? Naquela época, e eles desfrutavam de certa paz, não era um tempo de guerra, não era um tempo de grandes conflitos, e aqui... Mas mesmo assim o preço da paz era terrível, porque pobres eram oprimidos, nações subjugadas e saqueadas e havia escravidão. Era paz para alguns, é verdade, mas não para todos. E embora Roma pudesse oferecer durante algum tempo essa paz, ela era condicional, ela era pontual, ela não era total. E ainda que Roma pudesse oferecer uma paz para aqueles que estavam ali debaixo do seu senhorio, essa paz não era capaz de invadir os seus corações. Sabe? Não há paz na terra. Não há paz nos corações enquanto o nosso relacionamento com Deus estiver quebrado. E quebrado pelo pecado. Ah, sim, começamos a cantar, estamos chegando no final do ano, e se nós perguntarmos... o que é que você espera do próximo ano? Que seja um tempo de paz. As pessoas falam muito sobre paz. Se for um tempo de paz, eu estou em paz, então está tudo bem. Mas, ora, quando a Bíblia fala de paz, que é esse shalom, que é essa paz profunda, se trata primeiramente desse relacionamento para com Deus. Como é esse relacionamento? E a Bíblia diz, e nós lemos aqui no nosso culto, na nossa liturgia já, porque diz assim, qual foi o estado a que a queda reduziu o gênero humano? A pergunta 17 do nosso catecismo. Diz assim, a queda reduziu o gênero humano a um estado de pecado e miséria. Ou seja, em outros termos, nós estamos em conflito contra o próprio Deus. Esse é um estado de miséria. Não há paz entre os céus e a terra. Mas aqui nesse canto que está sendo anunciado justamente, o que é que esse Messias iria prover? Ele ia prover essa paz entre Deus e os homens. Quando a gente pensa aqui, nesses pastores, geralmente a gente romantiza a figura desses pastores. Mas sabe que eles eram considerados, do ponto de vista religioso,
cerimonialmente impuros, porque eles, vivendo no campo, eles não tinham como observar as leis cerimoniais de maneira rigorosa. Eles também, a fama deles não era nada boa mesmo, porque eles eram conhecidos como sendo ladrões e mentirosos. A partir de hoje você vai olhar diferente para esses pastores, né? Por favor, gente, são esses pastores, viu? A gente está falando aqui. Eles eram ladrões e mentirosos. Se tivesse que falar no tribunal, o seu testemunho não seria válido. Olha essa gente. Esse coral foi preparado para esse tipo de gente. Para cantar para esses pastores. Mas esses pastores aqui também são falhos. Sacerdotes, levitas, centuriões, eu, você, todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. E o texto vem dizer assim: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. E o que é que isso quer dizer? Agora Ele está olhando para esses pastores dizendo assim: eu quero bem a vocês. É Deus visitando esse mundo e chamando homens a um novo e vivo relacionamento com Ele. Um relacionamento que estava quebrado, fadado à condenação eterna. A paz agora. Deus quer bem, Deus nos quer bem por causa do seu Filho Jesus. Isso é amor, isso é misericórdia. Depois de Cristo, a nossa relação com Deus não é mais a mesma, porque Paulo fala aos Colossenses dizendo assim: a paz pelo sangue da cruz, a paz pelo sangue da sua cruz. Ora, a saber, o sacrifício de Jesus. Ele sela essa paz agora. Como isso é importante. Sabe, meus irmãos, como nós precisamos obter essa paz, ter essa certeza de que Deus está agora em paz. Ele estabelece essa paz com a gente. Um apresentador memorável chamado Jô Soares, ele disse que para ele o perdão era a coisa mais importante do cristianismo. Foi o que ele falou. E aí ele falou de um episódio que a sua mãe foi atropelada e ela acabou falecendo. Foi um taxista que atropelou a sua mãe. 10 anos depois, ele pega um táxi, ele está lá no Santos Dumont. E aí, quando esse táxi para no destino final, que é a casa do Jô Soares, esse motorista diz assim: eu preciso lhe dizer uma coisa. Eu fui o motorista que atropelei sua mãe. E desde então eu não consigo dormir direito. Isso já tinha acontecido há 10 anos. E eu só vou conseguir dormir no dia em que eu ouvir de você que me perdoa. Jô disse de pronto: mas meu filho, você está perdoado. Primeiro você não teve culpa lá desse acidente, e depois você prestou todo o socorro, você está perdoado. Mas ele diz assim: mas eu quero ouvir do Senhor. Eu quero ouvir você dizer assim: eu te perdoo. E diz que Jô começou a chorar, o taxista também começou a chorar. E ele disse assim: eu te perdoo. Vá em paz. Sabe o que é o Evangelho? É Deus dizendo a gente: eu te perdoo. Mas nesse caso nós somos culpados, sim. E talvez hoje você viva inquieto. Talvez você tenha paz com seus amigos. Talvez você tenha paz com seus vizinhos. Talvez você tenha paz com seus parentes. Mas no seu relacionamento com Deus, você pense: eu não tenho paz nisso. Por meio do Evangelho, por meio do sangue da cruz, Deus está dizendo aos homens, aos pecadores: eu perdoo você. Essa é a boa nova de grande salvação. O perdão, a paz que é selada. Gente, Tim Keller diz que o Natal significa que, pela graça divina e a encarnação,
A paz com Deus está disponível. E se fizer as pazes com Deus, você pode então sair e fazer o mesmo com qualquer outra pessoa. Você que tem essa paz com Deus, mesmo que o seu coração esteja em guerra pelas diversas circunstâncias da vida, você há de encontrar descanso nas palavras de Jesus que diz assim: deixo-vos a minha paz, vocês sabem o resto, a minha paz eu vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não como Roma é capaz de dar, não como os governos são capazes de prover. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa é a paz que Cristo nos oferece, meus irmãos. Quando na relação com outras pessoas, em humildade, você pode buscar o perdão, a reconciliação, você terá sempre a mão estendida para perdoar. Procure obter a paz com todos os homens, se esforce. Pastor, mas o povo onde eu trabalho, pastor, é falso demais. Tem gente que não gosta de Natal por causa disso, né? Diz assim, não, todo mundo passa o ano todinho brigando. Aí no final do ano é presente para cá, é não sei o que para lá. Isso é uma falsidade. Eu não quero participar desse Natal. Mas pastor, mas os irmãos da igreja, o pastor não sabe de nada não. Já ele fica ali no púlpito, quase escondido atrás daquele, não sabe o que está acontecendo. Não. Meus irmãos, o que é que importa isso agora? Faça o que você tem de fazer. Responda. Você recebeu paz do céu? Agora você pode estender essa paz na terra. Você pode perdoar. Você também pode ser um propagador da paz. Esse que está em paz com Deus, ele serve de elo de reconciliação agora entre as pessoas. Ele constrói pontes onde antes só havia abismo. Ele se torna como Jesus, um pacificador. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Mas veja, o Natal também é boa nova para aqueles que vivem em fé. Os pastores receberam uma mensagem, logo no começo aqui desse texto. Eles ouviram falar sobre Jesus e esse Jesus estava ali na cidade de Davi, que era Belém. E depois o texto vai dizer que os anjos se ausentam para o céu e os pastores vão conversar uns com os outros. No verso 15 dizem assim: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Não há dúvida aqui. O elemento da fé aqui é indispensável. Ele diz: o Senhor nos deu a conhecer. Nós compreendemos essa verdade. E agora eles vão até Belém. Eles fazem essa jornada e essa peregrinação. E eles vão, diz no verso 16, mas eles não vão de qualquer maneira, de qualquer forma. O texto vai dizer que eles foram apressadamente. Veja, se essa é a boa notícia, se é isso que está acontecendo, se Deus está nos visitando essa noite, nós vamos atrás aqui desse endereço, onde é que tudo isso está acontecendo. Tem gente que desiste, né? Você está numa procura por Jesus. Você está iniciando na sua carreira espiritual. Você dá alguns passos, mas você não persevera. E aí você desiste, e aí você retrocede. E aqui esses pastores aqui estão nos dando esse exemplo de perseverança. Eles estão procurando, eles não param de procurar. E até que eles encontram. A Bíblia diz: se você procurar, você vai achar. Você quer procurar Jesus? Esse é o intuito, o desejo do seu coração. Meu irmão, você vai encontrar Jesus na Escritura. E o Espírito Santo há lhe de guiar e direcionar a sua vida. Aqui eles acham. Então, veja, eles estão chegando naquela... Onde é que Jesus está? Naquela manjedoura. Os presépios falam, é tudo um adorno, né? Luzes e tal. Inclusive teve um problema lá no condomínio. Ainda agora eu estava vendo que quebraram lá. Acho que foram os meninos brincando, quebraram parte do presépio lá e tal. E o pessoal, mas estava tão bonito ali, e tão legal e tal. Mas sabe, meus irmãos, você sente um mau cheiro? Eles estão chegando numa manjedoura. Não estava nada cheiroso ali, não. Um ambiente feio. Um pai assustado. Uma mãe jovenzinha.
E uma criança numa manjedoura. Glória a Deus nas alturas, nas maiores alturas. Não há glória numa manjedoura. Não há glória humana. Não obstante, eles olham para aquela imagem e eles reconhecem ali que é o Salvador. Eles glorificam a Deus e louvam a Deus. Isso vai dizer no verso 20. Porque eles entendem que naquele recinto ali, naquele lugar tão simples, pessoas tão simples, e um nenenzinho ali. Eu não sei se Jesus estava chorando ou se ele estava rindo. A gente foi visitar o bebê de Gustavo e Débora, ainda quando eles estavam lá na Santa Clara, e achei bonitinho o barulhinho da criança, Samuel, né? Ele fazia um barulhinho como se fosse um sapinho, eu chamei ele de sapinho, né? Meu Deus, que coisa linda. Jesus estava ali. E os pastores reconhecem. Esse é o Salvador. Essa criança, ele é o Messias. Ele é o soberano dos reis da terra. Essa criança aqui é o nosso Salvador. Num estado de humilhação. Veja, agora são os pastores que vão até Jesus. Pastores simples e talvez maltrapilhos, não estavam com aquela... Ficavam ali o tipo de gente que Jesus procurava. Aquele bom pastor iria crescer e ele iria atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. E onde tivesse pessoas ali, excluídas da sociedade, onde tivessem pessoas marginalizadas, onde tivessem pessoas carentes e sedentas de glória, ele iria ao encontro, prover e anunciar a boa nova de salvação e ser o próprio Evangelho encarnado, o grande e poderoso Salvador. É isso que Jesus é. Você olha para Jesus e consegue ver a sua glória. E se Jesus queria crescer, e se aquela manjedoura cheirava mal, a cruz era uma cena ainda mais horripilante. O Filho de Deus se entregando pelos pecadores. Essa é a mensagem do Natal. O que é que os pastores, os magos, né? Aqui está tudo misturado. Os pastores estão fazendo aqui. Eles estão demonstrando a atitude de fé. O texto vai continuar e diz que eles vão divulgar no verso 15 os que lhe tinha sido dito a respeito deste menino. Eles saem proclamando, eles saem divulgando. Essa boa notícia não pode ser guardada. E aqui no verso 18 diz que todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Esse povo que ouviu essa mensagem diz só que a expressão deles foi de admiração e por essa expressão só a gente não consegue deduzir se houve fé ou não. Eles ficaram admirados como alguém que assiste a um grande espetáculo ou que ouve acerca de algo maravilhoso, mas o que parece aqui foi só algo momentâneo, foi só algo pontual. É como aqueles quadros lá dos hindus. Jesus estava entre vários quadros, Jesus era lembrado apenas no tempo de Natal, então para esses talvez tenha sido só algo momentâneo, algo passageiro. E aquilo não impactou profundamente a vida deles. Mas eles escutam, eles ouvem esse anúncio. E o texto completo vai falar sobre Maria. Maria vai falar sobre Maria que, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Aqui a gente vê uma atitude diferente, de reflexão. Maria tinha acreditado nos pastores, mas ela não compreendia totalmente o que eles estavam falando. Esse termo aqui, guardava, indica que ela se apegava às palavras do Evangelho pela fé. Veja que coisa preciosa. Ela guardava tudo isso, ela não desprezava. E vai dizer que ela meditava no coração, ou seja, ela ainda precisava refletir. É tão interessante um conceito de Santo Agostinho que ele diz que a fé, ele diz assim, eu creio para entender. Eu não sei de todos os detalhes,
Eu não sei todos os mistérios, eu não sei tudo acerca desses anjos, eu não sei tudo acerca da teologia, eu não sei, mas uma coisa eu sei, que Jesus Cristo é o meu Salvador. Ele é o enviado dos céus para me salvar, Ele é a boa nova de salvação, Ele é o Messias prometido naquela cruz, Ele estava levando sobre si os meus pecados. É isso que eu creio, é essa palavra que eu me firmo. Durante a nossa breve entrevista, mais uma vez, hoje pela manhã, isso ficou também muito claro. Eu sei quem é Jesus. É só uma iniciação, a nossa classe, né, de primeiros passos, mas há tanta coisa para se aprender, meus irmãos, sobre Jesus. Não pare, continue. Você precisa progredir mais, conhecer mais e prosseguir em conhecer ao Senhor Jesus. Conhecer a sua glória, a sua majestade. Talvez você não conheça na totalidade e verdade. É verdade, você não vai conhecer, mas eu preciso desejar e conhecer cada vez mais sobre esse Jesus tão gracioso e tão maravilhoso. A fé é um ponto de partida. Maria tinha uma fé que buscava entendimento. Às vezes a gente tem pontos obscuros, mas isso não pode nos impedir de continuar a buscar o entendimento à luz da palavra de Deus. Aqui, nós compreendemos, meus irmãos, que, como diz a Escritura, guardar e meditar essas palavras no coração devem ser a realidade da nossa vida também. Meditar e guardar e conhecer cada vez mais. O Salmo diz que a minha... Tem um salmo aqui, eu não... Salmo 119, 130 diz assim: o desenrolar das tuas palavras concede luz. É o desenrolar da tua palavra que concede luz. Então, cada vez mais nós vamos compreendendo mais acerca do Senhor Jesus. Quais são as lições que a gente aprende aqui? Depois de hoje, você não pode simplesmente virar as costas e ir para casa como que tivesse sido um momento qualquer. Parece ser um momento qualquer, uma exposição qualquer, uma pregação, mas Cristo está sendo anunciado. E qual a forma que você deve voltar para casa se você compreende essa palavra? Glorificando a Deus, porque foi como os pastores voltaram para casa, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. E eles falam aqui voluntariamente, eles saíram para proclamar, eles saíram para pregar para outras pessoas. Eles tinham um desejo, assim como Maria, de aprender mais, de compreender mais acerca do Evangelho e dessa verdade. Esse é o maior presente que nós recebemos, meus irmãos. A vinda do Senhor Jesus e recebê-lo como Salvador é a maior dádiva que nós podemos guardar no coração. Esses dias, família aqui da igreja, um senhor ligou para mim e a família dele, o netinho dele tinha uns carrinhos do Hot Wheels. E aí ele cresceu mais e ele não estava querendo mais ter uma coleção bonita. E aí ele mandou uma mensagem para mim, disse assim: você quer essa coleção para o seu filho, Heitor? Aí quando eu olhei lá, disse: que negócio bonito é esse? Que negócio bonito. Aí eu olhei e fui medir lá. Perguntei: deixa eu ver se cabe no quarto. Meu irmão, era tanto carrinho e tinha tanto estacionamento, não cabia nem no quarto. Eu disse: o que é que eu faço agora? Eu disse: olha, não cabe no quarto, Heitor. Mas sabe, uma parte ainda dá. Aí levei, ele trouxe uma parte dos carrinhos e a gente colocou lá na parede, está tudo bonito lá. Era tanta dádiva que eu não consegui receber todos. Heitor não conseguiu receber todos esses carrinhos. A dádiva da graça e da salvação, ela é tamanha, meus irmãos. Ela é tão abundante, tão maravilhosa, que a gente nem consegue mensurar e receber tudo. A gente queria guardar tudo isso, mas é mais do que a gente pode receber. Tamanha graça. Essa é a mensagem do Natal de maneira muito mais especial e maravilhosa. Deus dando presentes a pessoas que não merecem e dando seu Filho Jesus e provendo salvação. Você deve ter um cântico na sua alma essa noite.
Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Deus quer bem a você. Por isso Ele mandou seu Filho. E hoje você pode celebrar essa paz que excede todo entendimento. Vamos celebrá-lo. Vamos cantar, meus irmãos. Vamos ficar de pé. Quero convidar os irmãos para a gente cantar.